Povo de Deus, Salmo 133, famoso Salmo 133, né? Até mesmo por causa do cântico antigo que sempre cantamos, né? Nesse Salmo 133. Aqui nós temos o contexto da unção e um sumo sacerdote, onde naquela unção o óleo que ele era ungido, né? Ele era ungido na cabeça, e esse óleo, essa unção descia pela barba, que tinha um símbolo de autoridade, de espiritualidade, né? Todo judeu ele é barbudo, isso. E a barba tinha um símbolo muito interessante de autoridade. E esse óleo, ele descia pelo corpo do sumo sacerdote, e dos caminhos que logo seguia depois da barba, o óleo, é aquela peitoral, a peça do peitoral do sumo sacerdote. Ali existiam 12 pedras, e 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então o salmista ele pega esse contexto da, da unção do sumo sacerdote, né, e mostra, e a mente dele, pelo contexto, indica que ele está vendo esse sacerdote que é ungido pelo Senhor, e o sacerdote é aquela figura da unidade espiritual do povo de Deus. Sacerdote, o sumo sacerdote, era a figura central da questão da adoração e da unidade do povo de Deus. Ele era peça fundamental da unidade do povo de Deus. Por isso que o óleo vem pela cabeça, desce pela barba e cobre ali todas as 12 tribos. Percebe a simbologia? Vem de cima, descendo, e aí atinge, aquela unção atinge as 12 tribos. Então ele é a figura central da unidade do povo. Lembrando que no capítulo anterior, né, nós estamos chegando já no final aqui do chamado Cântico de Romagem, né, que vai até o 134, que são 15 capítulos, de 15 salmos que falam sobre cântico de romagem. Então, lembrando, nós temos aprendido que eles estão saindo da Babilônia. Pelo menos esse é o contexto mais provável. E eles estão em processo de restauração do templo, né? Restauração da nação como uma nação independente, apesar de no começo ser uma nação ainda vassala, ou seja, um povo ainda vassalo, ainda ficar sob dependência do Império Babilônico, ainda ser tipo um Brasil-Portugal, vamos dizer assim. Eles tinham realmente perspectiva de ser uma nação de novo soberana. E o primeiro passo é poder reedificar o templo. Então eles estão voltando para reedificar o templo, e já há uma preocupação com a dinastia. Aí ele fala que eles lembram sobre a dinastia de Davi no capítulo 132. E agora no capítulo 133 estão preocupados com a união, né? E a união vem por meio do sacerdote. Em outras palavras, esperamos que a nossa unidade aconteça como sempre aconteceu por meio do nosso sumo sacerdote Arão, que é o maior referencial. Então ele sabe que essa unidade vai depender desse comando de, um, de uma linhagem sacerdotal também. Não só uma linhagem monárquica, mas uma linhagem sacerdotal. E o maior referencial sacerdotal, sem dúvida, é Arão. E essa unção, segundo o salmista aqui no cântico, ela vai fluir. Ou seja, a unção de autoridade e a unção da comunhão vindo por essa autoridade. Esse aí é o contexto geral desse Salmo 133. Tudo indica, mostra que é isso que está na cabeça do salmista e é isso que o cântico está retratando. Então vamos lá. Ó quão bom e agradável, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, qual desce sobre a barba de Arão. E desce para agora, tá vendo? De suas vestes. Vai descendo. A unção vindo, né? E depois no versículo 3 ele faz menção não a Sião, mas a Hermon, que é um dos montes de Jerusalém, né? Como o orvalho do Hermon, vem lá de cima, né? O orvalho que desce sobre os montes de Sião. Entendeu?
Então, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A terra, ela, na sua produtividade, ela depende desse orvalho, desse processo da natureza, né? O orvalho vem, encharca a terra, vamos dizer assim, abençoa a terra, e essa terra abençoada, ela vai ter condição de gerar os frutos necessários para a sobrevivência de um povo que é essencialmente um povo agrícola. Então, tem toda aqui uma expressão simbólica nesses 3 versículos do Salmo 133. Fala das questões da lei, começa lá no 132, falando sobre a ordem na monarquia, né? Aí tem a ver com leis, tem a ver com capacidade de guerra. Fala então também da unidade do povo, por meio de Arão, né? No sentido espiritual. O rei é cívico, o rei é da batalha, precisa ter organização de quem vai comandar a batalha, a vida civil do povo. No 132, 133, precisa também ter uma organização bem feita através do espiritual. E o espiritual é o Arão, faz menção a ele que vai, através dele que vai fluir a unidade do povo internamente, espiritualmente. E aí, quando se fala de orvalho, se faz menção à necessidade física do plantio, nesse novo recomeço, tudo que for plantado, o fator agrícola possa ter produtividade, o agronegócio daquela época possa ter prosperidade, e isso vai acontecer pelo orvalho que desce e que molha a terra, a plantação, e isso é bênção do Senhor, né? E isso vai fluir. Se a dinastia funcionar como sempre funcionou, se o sacerdócio funcionar como sempre funcionou, automaticamente Deus vai continuar abençoando o teu povo através do fruto da terra, né? E é simbolizado aí com essa bênção do orvalho que desce do Hermon. Essa é a ideia geral do nosso texto aqui, do Salmo 133. E hoje, como nós viveremos, já não tem mais sumo sacerdote, todos nós somos sacerdotes, né? Não tem aqui algumas figuras que tinham no passado. Como hoje os irmãos vão viver união, né? Qual é o referencial nosso hoje para levar as pessoas a pensarem e a refletirem sobre união? Eu tenho dito que todos nós temos histórias diferentes, cultura diferente, manias diferentes. Uns sentavam na mesa, outros comiam fora da mesa, não é isso? Cada família é uma realidade, cada família é uma história, e está todo mundo junto em em um único templo adorando o Senhor. Como poder ter unidade? É aquilo que eu sempre falo. Nós precisamos preparar comida, prepararmos juntos alimento para o nosso povo. E quem determina o cardápio é a Bíblia, a palavra de Deus. Se eu começar a querer brigar no espaço da igreja pela tradição da minha família, se eu quiser que a igreja seja de acordo com, na verdade, eu acho que tem que ser, né, pelo tempo que eu tenho de casa, se começarmos a brigarmos para que a igreja tenha o meu perfil da minha família, né, aí complica. A Bíblia, a igreja tem que ter o perfil da Bíblia. É a Bíblia que determina, é o livro que vai nos direcionar como devemos sermos igreja. Outra coisa que eu sempre falei, a Bíblia vai indicar o princípio de autoridade. Cada um é autoridade na área que foi chamada. Cada um se coloque na posição que foi chamada. Um dos nossos grandes problemas hoje de falta de comunhão é que pessoas querem ser autoridade numa área que elas não foram chamadas para serem autoridade. Pessoas querem desenvolver dons que não receberam para desenvolver. A igreja é a grande empresa de Deus, resumindo assim, na verdade o mundo é a empresa de Deus,
Vamos pensar a igreja como a empresa de Deus, e cada um foi colocado para uma função nessa empresa. Não é isso? Cada um foi colocado para uma função. Aí quando eu for chamado para ser bombeiro, mas eu quero ser eletricista, aí complicou, né? Se eu fui chamado para ser da parte da limpeza e eu quero fazer parte da decoração, aí já era. Eu tenho que me desenvolver na área que eu fui chamado. E todo mundo que foi chamado para uma área precisa de ajuda. Então eu tenho um dom, eu sou o bombeiro e na área de bombeiro é comigo, eu que comando. Só que decoração eu sou muito ruim. Então eu vou ter que ajudar a decoração. Quem é da decoração me ajuda no bombeiro. Eu sou o chefe do bombeiro. E na decoração é o outro que vai ser o chefe e eu vou ser liderado. Se todo mundo tiver essa ideia, teremos sempre menores problemas na igreja. Porque uma das causas de divisão na igreja é justamente essa falta de respeito da pessoa que está em determinada função, com a autoridade recebida por Deus pelo princípio da palavra de Deus. Então, comunhão é isso na igreja. Ter Bíblia como referencial máximo, né? E entendendo que essa Bíblia vai determinar o princípio de autoridade. Entre outras coisas, basicamente, se nós obedecemos isso, nós já teremos muito mais de meio caminho andado. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.